Olá, tô aqui de volta com essa pessoa maravilhosa, Sueli, influenciadora. Fala de menopausa para as mulheres de uma forma leve, descontraída, bem-humorada. Quem não conhece, vai lá no canal dela do Instagram Menopausando, e o TikTok. menopausando. Isso. Gente, agora eu quero que você me conte, Sueli. Se você não lembrar, eu posso começar. Tá na ponta da língua. Ah, então começa. Uma história engraçada de carnaval. Eu tinha, antigamente carnaval, a gente não ficava aqui no Rio, né? Antigamente Sim. carnaval a gente ia pra região dos lagos. Carnaval, o Rio ficava deserto, né? Deserto. Só quem não queria saber de carnaval ficava no Rio de Janeiro. O carnaval era só Marquês de Sapucaí, Marquês de né? Sapucaí. Desfile de escola de samba e alguns bailes tradicionais. Em alguns clubes, mas Isso. o Rio não tem muito Carnaval de rua não O Rio tinha. não tem muito essa cultura de clube, nunca Não. teve. Então os bloquinhos de carnaval de clube era mais para criança, né? Isso. E a gente se mandava para a região dos lagos. Eram horas e horas e horas de fila, de engarrafamento pra gente chegar, né, na região dos lagos. Era uma coisa insuportável. E a cidade ficava vazia, mas todo ano a gente ia para a região dos lagos. E aí eu lembro que uma vez eu estava em Búzios com um grupo de amigos meus. Tinha eu e uma amiga minha de mulher, o resto era tudo homem. E chegou um determinado momento e a gente falou, cara, vamos pro centro de Búzios, né? Pra ver o burburinho, pra ver a galera, pra ver o pessoal. As pedras. Na Rua das Pedras, foi até na Rua das Pedras. Quando a gente chegou lá, lembrando que eram só as ruas de mulheres e o resto era tudo homem. A gente falou, vamos dar uma afastadinha dos meninos, porque senão a gente não vai, né, conhecer ninguém. Porque ver a gente aqui com um monte de homem em volta, quem que vai se aproximar para falar com a gente, né? Vamos dar uma força pra galera masculina esse, né, se animar. Hoje em dia dá um perdido. Exato. Mas não era um perdido porque a gente não estava ficando com eles, eram só nossos amigos, mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia qual era a relação ali. Daí a gente foi dar uma volta e a gente conheceu uns caras de São Paulo. E a gente começou a conversa vai, a gente quase não fala, né? Assim, Aí a conversa vai, a conversa vem. Cara, quando a gente viu, já tinham passado 3 horas a gente conversando. E a gente falou, cara, a hora do ônibus pra voltar. Porque tinha a hora do último ônibus passar, acho que 4 horas da manhã, alguma coisa assim. Daí a gente voltou pra encontrar os meninos, porque a gente falou, a gente vai dar uma volta, depois a gente encontra com vocês aqui. Só que óbvio que eles iam ficar 3 horas plantados no mesmo lugar esperando. A gente acreditou, né? Porque a gente era iludida, a gente acreditou, né? E a gente voltou. Quando a gente voltou, eles não estavam mais lá. E a gente entrou em desespero. Caraca, e agora como é que a gente vai fazer? Porque mesmo que se a gente perder o ônibus, nem a gente dá pra gente voltar andando, porque vai voltar andando só eu e ela, 2 mulheres, perigoso e tal. Se os meninos estivessem juntos, jovem, né? Poderia até fazer essa maluquice de voltar andando. Mas assim, daquele jeito, então a gente saiu correndo pro ponto de ônibus. Quando a gente chegou no ponto de ônibus, o ônibus tinha acabado de sair. Eu, a louca desesperada, saio correndo. Eu não pensei, eu não raciocinei, eu só agi por instinto, pensei, eu preciso alcançar esse ônibus. Tinha um cara parado, entrando no carro, eu falei, moço, segue aquele ônibus, leva a gente até lá. E o cara, sem entender, por favor, moço. E aí o cara entrou em desespero, né? Pô, sei lá o que tá acontecendo com essa garota, sei lá o que tá vendo aqui, né? Me botou dentro do carro, eu e minha amiga, e fomos correndo atrás do ônibus. Quando a gente estava chegando perto do ônibus, o ônibus parou no ponto. E eu falei, corta ele, não deixa ele sair. Aquela cena E de aí, filme, aquela cena né? de filme total. E aí o carro do nada para na frente do ônibus atravessado, o ônibus lotado, Felipe. E eu desço do carro. Peraí, motorista, eu preciso entrar. Vem, Ana. Puxei minha amiga. Vamos rápido, entra. Ai, gente, desculpa, mil desculpas, pessoal. Só olha, desculpa, eu precisava entrar nesse ônibus, porque era o último ônibus. E tá todo mundo olhando com aquela cara, tipo... Quem são essas loucas? Quem são essas loucas? E eu desesperada, entrei no ônibus feliz da vida, pedindo desculpa pra todo mundo e tal. Quando eu chego no meio do ônibus, que eu olho pra baixo, estão os meus amigos lá embaixo, em fileira, me olhando assim. Do lado de fora? Do lado de fora do ônibus. Porque aquele ponto era o ponto da nossa casa. Ué? Estavam descendo e eu estava pagando o ônibus. Meu Deus do céu. Aí, da mesma forma que eu entrei, eu saí. Saiu. Pera, motorista, eu preciso descer. Eu acabei de chegar em casa, nossa. Eu acabei de chegar em casa e quando a gente desceu... Você é um excelente motorista.
Cara, essa história, eu desci do ônibus, eu chorava, eu cheguei a fazer xixi das calças, de tanto que eu chorava de rir. E aí a gente riu pra caramba, sabe? Eu tô lembrando dessa história várias vezes, várias vezes. Essa é a minha história de carnaval. Maravilhosa. Maravilhosa, né?